Graça e paz. Amém? Quando falaram para levantar os visitantes, eu não me levantei, porque eu me sinto da casa, né? Então não me levantei em, rebeldia por não me sentir um visitante. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez, falando sobre família. Eu quero que você abra o Salmo 128, eu vou começar por ele, onde eu quero compartilhar com você. Mas acho que você concorda comigo que igrejas saudáveis, e a gente deseja ser uma igreja saudável, ela tem por base famílias saudáveis. A igreja é saudável na medida, na proporção em que as famílias são saudáveis. Então, investir em família, obrigado meninas, obrigado. Investir, no casamento, isso é fundamental para a vida da igreja, e a gente sabe que onde a gente tem famílias estáveis, famílias estabelecidas, a igreja também será uma família, a igreja será também estável e estabelecida. Salmo 128, você pode ficar de pé para a gente fazer a leitura desse pequeno salmo, com 6 versículos apenas, e dele eu quero extrair algumas lições, alguns aprendizados sobre o tema de hoje, proposto, família na prática, família para valer. Não essa família da propaganda de margarina, mas a família do dia a dia, a família que é minha, que é a sua família, essa família que não dá para você colocar filtro, Photoshop, a família que é real, a família que é a família que a gente tem. Salmo 128, versículos 1 a 6, diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Eu li na versão da NVT, pode ser que tenha sido um pouquinho diferente da versão que vocês visualizaram aqui no telão, mas a mensagem, que Deus tem para nós está aí. Fecha os seus olhos, pega na mão do cônjuge, se estiver aí do seu lado, na mão de alguém da família que está aí do seu lado. O que é ser família na prática? O que é ser família de Deus, no reino de Deus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa palavra, que o Senhor possa encher o nosso coração com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor possa fazer aparecer, se mostrar, se revelar a família que a gente é na prática. Eu oro por isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Quando o Fabiano me chamou para falar sobre família na prática, eu falei, bom, isso é moleza, A gente que está lidando com casais, com família há muito tempo, eu falei, beleza, eu vou aceitar o convite. Mas quando eu fui parar para pensar no assunto, não é fácil. Até porque, não sei se você já fez um estudo das famílias da Bíblia.
nenhuma delas é normal. Nenhuma delas é certinha. Nenhuma delas é perfeita. Todas elas, e você pode procurar e vasculhar na Bíblia, todas elas tinham algum ponto problemático, tinha alguma dificuldade. E quando a gente pensa nisso, a gente sabe que o porquê disso é que Deus quer mostrar para nós que não existe família perfeita. Se o seu lar é imperfeito, se a sua família é imperfeita, bem-vinda ao clube, porque essa é a realidade de todos nós. Essa é a família na prática. É a família que tem desafios, que tem dificuldades, que vive momentos complicados, que tem horas difíceis, mas que prevalece, que vence, que passa por cima dessas lutas e dificuldades e sai lá na frente melhor, mais fortalecida, mais ligada, conectada. Essa é a família que a gente vive na prática. Essa família Photoshop, essa família que você posta nas redes sociais, ela pode ser a família ideal, mas às vezes ela não é a família real. E há uma diferença entre a família que nós idealizamos e a família que nós, de fato, possuímos e temos. Entende o que eu estou falando? Dá para entender? Porque às vezes a gente se frustra porque a gente criou uma expectativa tão alta em relação à família, e quando as coisas não saem como a gente quer, ou como a gente planejou, ou como a gente idealizou, a gente pensa assim: então minha família não presta. Isso não é verdade. Sua família é normal, porque toda família normal enfrenta problemas, enfrenta desafios. E quando eu pensei em introduzir essa mensagem de hoje, quanto tempo eu tenho, Fábio? Uns 20 minutos? 40? 30? Fala, homem. 30? Tá bom. 30 minutos. Você vai me dando dica aí se eu estiver longe, né? Mas eu fiquei pensando em algumas considerações, antes de entrar na mensagem em si, que eu devo aceitar em relação à minha família. Primeira consideração: minha família não é perfeita. Essa é a primeira ficha que precisa cair. Esse é o primeiro crédito que a gente precisa colocar. Minha família não é perfeita. E quando a gente entende isso, isso é libertador para a gente. Porque a gente vive em busca de um casamento perfeito, de filhos perfeitos, de finanças perfeitas, corpos perfeitos, e a gente não tem isso. Isso não existe. Né? Isso foi criado ou inventado, e a gente fica correndo atrás de algo que a gente não vai alcançar. E eu não estou falando isso simplesmente para ser simpático com você, não. Eu estou dizendo porque eu entendo que é isso que a gente encontra na Bíblia. Não existe família perfeita. A sua não é diferente da de ninguém. Então, quando a gente precisa olhar para o nosso casamento, olhar para a nossa família, e quando a gente enxergar as imperfeições que existem, né, nela, a gente dizer: cara, a gente é normal, a gente tem uma família normal, e a gente vai passar por esses problemas. Então, olha para a sua família, não com frustração, não olhe para a sua família decepcionado com a família que você tem, olhe para a sua família dizendo: essa é a família que eu tenho. Segunda verdade que eu quero colocar
é que a segunda consideração que eu tenho que ter, que eu tenho que aceitar, é que minha família é problema meu. E eu não estou falando isso quando a gente fala dessa maneira para dizer ninguém se meta na minha família. Não é nesse sentido. Eu não estou falando que você, vai ser uma pessoa que vai se isolar, que não precisa de ajuda. Não é nisso, mas sua família é problema seu. Pare de terceirizar o problema da sua casa. Pare de ficar tentando achar um culpado. Se nós tivéssemos uma casa melhor, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse isso melhor. Pare de ficar colocando a culpa em coisas, em circunstâncias, em situações. E entenda, minha família é meu problema, é minha responsabilidade. Eu tenho que lidar com a minha família. Eu tenho que aprender que é essa família que eu preciso investir. Pare de ficar se enganando, de ficar tentando achar uma resposta e comece a lutar pela sua família. Comece a investir nessa família que Deus te deu. Então, esse é sua responsabilidade. Deus colocou a família que você tem nas suas mãos, porque essa é a família que Ele te deu. Se Ele quisesse uma esposa melhor, Ele teria te dado uma esposa melhor. Se Ele quisesse um marido melhor, Ele teria te dado um marido melhor. Se Ele quisesse filhos melhores, Ele teria te dado filhos melhores. É essa família que Ele te deu, e é essa família que Ele coloca na sua responsabilidade. Eu estou falando para pais, estou falando para filhos também aqui. Sabe esse pai chato que você tem, essa mãe enjoada que você tem, foi Deus quem te deu. Essa é a sua família. Então, esse é sua responsabilidade amar, respeitar e viver no âmbito da sua família. Então, primeira consideração que eu falei é que não existe família perfeita. Segunda consideração é que a família é seu problema, é sua responsabilidade. Terceira consideração que eu quero fazer ainda nessa introdução é que minha família pode melhorar. Tem um ditado, tem uma fala que não é minha, mas que acho que dá para a gente aplicar aqui, é que nenhuma família ela está tão boa que não tenha o que melhorar, e nenhuma família está tão ruim que não possa melhorar. Então, sua família pode melhorar. Por mais que, olhando para as imperfeições que ela tem, você ache que não tem mais jeito, que você acha que não dá mais para resolver, eu quero hoje trazer esperança ao seu coração, dizendo: sua família pode melhorar sim. Você pode mudar a realidade da sua casa para ser mais parecido com o ideal, com aquilo que você sonha. Se o real não corresponde ao ideal, como eu posso trabalhar para que a minha família, na prática, seja a família que eu sonho ter? E quando eu encontrei essa passagem do Salmo 128, eu imagino que todos nós já ouvimos sermões nesse Salmo 128, mas essa semana, estudando para preparar essa palavra, Deus trouxe ao meu coração algumas coisas bem interessantes nesse Salmo, porque eu percebo nele a rotina de uma família na prática, com horários. Tem horários aqui, para a gente olhar e ver como é que funciona uma família na prática. A família é feita de momentos, a vida é feita de momentos, A vida, ela é um momento após o outro, e não dá para você pular etapas, não dá para você pular o processo.
A gente precisa entender isso e fazer de cada momento um momento único e especial. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas quando a gente pensa na família, pare de ficar pensando num projeto completo, pronto, acabado. Pensa momentos. Divide, fatie a sua família em momentos. E quando eu olhei para essa passagem, eu vi pelo menos 5 momentos que a família tem. E eu vou chamar de tempos. O primeiro tempo, eu estou chamando de tempo de embasamento. Versículo 1. Isso começa para alguns de nós às 6 horas da manhã. É o seu tempo com Deus. É o seu tempo aos pés do Senhor. Isso pode ser individualmente, isso pode ser como casal, isso pode ser como família. A família precisa ter o tempo de colocar as bases, de colocar os alicerces. Isso aqui ataca a área da espiritualidade na casa, a espiritualidade da família. A família na prática, a família para valer, ela tem que começar aos pés do Senhor. Como é que começa o Salmo 128, versículo 1? O que é que diz nesse versículo? Fala aí para mim. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. A base, o alicerce de uma família começa logo cedo, quando você para diante da palavra de Deus. E aqui ele fala de 2 coisas que a família precisa na prática: temer a Deus e obedecer a Deus. Ele diz que o homem, ou aquele na versão da NVT, a família, o homem, a mulher, o filho, que teme ao Senhor será feliz. Então a primeira coisa é temer a Deus. E isso é mais do que uma simples declaração verbal. Temer a Deus tem a ver com prática de vida. Quem teme a Deus desvia-se do mal. Aquele que teme ao Senhor, ele entende que ele precisa agradar a Deus. Então, se eu começo o meu dia no temor do Senhor, se eu começo o meu dia temendo a Deus, eu vou tratar minha esposa melhor, eu vou tratar meus filhos melhor, porque eu sei que na prática eu estou fazendo isso porque eu quero agradar a Deus e não agradar simplesmente as pessoas. O temor do Senhor vai me desviar de todo o mal, de toda a intenção maldosa do meu coração e vai me fazer viver para a glória de Deus. Segunda coisa é obedecer a Deus. Ele fala que anda nos seus caminhos. Meu querido, minha querida, você tem um manual de como funciona a família. É só você ler na palavra. Agora, não é só para conhecer, é para praticar. É andar no caminho da palavra. É fazer aquilo que muitas vezes a gente não quer fazer, mas vai fazer porque é a ordem de Deus. Se eu olhar para o meu coração, tem um monte de coisas que talvez eu não queira fazer, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto, de algumas coisas que eu prefiro, em função da minha família. Mas quando eu olho a palavra, e eu entendo que isso é ordem de Deus, é mandamento de Deus, eu entendo, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ter uma família abençoada. Então é melhor obedecer a Deus, é melhor andar nos seus caminhos, é melhor fazer aquilo que Deus colocou e não aquilo que o meu coração deseja e não aquilo que eu intento. Então, primeiro tempo, primeiro momento da família, tempo de embasamento, é o alicerce, é o homem que constrói a casa sobre a rocha, porque ele sabe que ali é o alicerce seguro, ali é o lugar seguro. Eu preguei
né, sobre essa parábola, não sei se foi, não foi no início desse ano, acho que foi no ano passado, quando eu falei sobre, e a casa não caiu, sobre essa casa que é construída sobre o alicerce certo. Se sua família vai ser uma família feliz na prática, ela dependerá diretamente desse tempo de embasamento, desse tempo de alicerce na presença de Deus. Melhor ainda, se vocês conseguirem fazer isso juntos, como família. Família que adora a Deus junto, que cultua a Deus junto. Então nós não podemos prescindir. Se você quer ser uma família na prática abençoada, não pode prescindir de buscar a Deus, do seu tempo de busca, do seu tempo de alicerce, de colocar as bases. Então começa às 6 da manhã, talvez na sua casa, 7, não sei que horas você faz o seu tempo devocional, mas aqui nos lembra disso. Segundo momento, para alguns começam ali por volta de 7, 7h30, 8 horas, porque ele diz, versículo 2, você desfrutará o fruto do seu trabalho. E a hora que você sai para trabalhar. Claro que eu não quero falar do seu trabalho secular, né? Do seu trabalho onde você ganha o pão de cada dia, mas eu quero falar que família tem um segundo tempo que eu chamo de tempo de investimento. Além do tempo de embasamento, tem o tempo de investimento. Além da espiritualidade, tem a minha responsabilidade. Assim como eu tenho que sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro que vai sustentar a minha casa, eu preciso olhar para a família como um tempo de investimento. É um trabalho. Você não está na família para passar tempo, para se divertir. Família é trabalho, família é um processo no qual você terá que trabalhar arduamente em favor dela. As coisas não acontecem na sua família por acaso, elas não vão cair do céu. Às vezes a gente não entende essas coisas. Como cristãos, às vezes a gente espiritualiza. Deus nunca prometeu, vai trabalhar, vai levantar o sustento que eu cuido da sua família. Não tem nenhum lugar da Bíblia que Deus se responsabiliza por cuidar da minha família. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando a gente chegar diante dele, ele vai falar, cadê os filhos que eu te dei? Cadê os filhos que eu coloquei na sua responsabilidade? Ele vai cobrar de nós. Então tem muita gente que às vezes está no casamento, está na família, achando que está de férias, num camping. E não quer trabalho pesado, não quer investir. E ele está dizendo, você vai comer do fruto do seu trabalho. Então, se eu posso aplicar isso, né? Tem um monte de pastor aqui hoje, eu acho quase que eu mudei a mensagem, falei, eu acho que eu vou pregar para pastor hoje, né? Porque está todo mundo aqui, né, presente, mas quando você entende que a família é fruto do seu trabalho, é resultado, você come daquilo que você trabalha. Então deixa eu tentar te lembrar, a família que você tem é fruto do trabalho que você tem. Se essa família não está bem, pode ser que você não está trabalhando o suficiente em favor dessa família. E eu não estou aqui para colocar peso, né? Não é essa a minha intenção, de você sair daqui e pensar, nossa, pastor Gedimar bateu tanto na gente. Não, não é bater. É só nos lembrarmos de que família é trabalho.
E olha que ele diz que o resultado do seu trabalho será 2. Olha aí, versículo 2. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. E aí, na versão que eu estou usando, que é a NVT, será feliz e próspero. Então, 2 frutos do seu trabalho, pela sua família: felicidade e prosperidade. Isso é a parte de Deus. A parte do trabalho é de quem? É minha responsabilidade. Eu tenho que ser intencional na minha família. Eu preciso trabalhar em favor da minha família. Você lembra de Jacó, depois de ter trabalhado tanto tempo pelo sogro, né? Ele diz: quando é que vai chegar o tempo de eu trabalhar pela minha família? Chegou a hora de eu trabalhar pela minha família. Eu quero dizer para você, chegou a hora de você trabalhar pela família que você sonha. Investe na sua família, investe tempo, investe recursos, faça da sua família uma família que vai desfrutar felicidade e prosperidade. Sua família não está feliz? Pode ser que você não está investindo o suficiente. Sua família não tem sido próspera? Pode ser que você não está investindo o suficiente. Então, meu filho, a rotina de uma família é 6 horas da manhã, tempo de embasamento, tempo com Deus, tempo a sós com Deus. 8 horas da manhã é tempo de trabalho, é tempo de você ir para a luta, é tempo de você entender que você não está num campo de férias, mas você está num tempo de trabalho, de lutar, de batalhar em favor da sua família. Vamos para um terceiro momento. Quanto tempo eu ainda tenho? Me atualiza. Eu ainda tenho 20? Uai, só gastei 10? Não, você está sendo generoso. Eu sei que eu gastei mais do que 10. Versículo 3. Qual é o tempo que aparece aí, no versículo 3? Olha lá, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Hora do almoço, hora da janta, hora de comer juntos. Então, você começa de manhã seu tempo com Deus. Teme ao Senhor, obedece a sua palavra. Você sai para trabalhar, para ter felicidade e prosperidade na sua família. Mas tem o tempo da mesa. Tem o tempo que pode ser para alguns a hora do almoço, para outros talvez a hora do jantar. Eu estou chamando isso aqui de tempo de pertencimento. Acho que isso não existe mais na realidade das famílias. Tempo de comer juntos. Tempo de arrumar a mesa. Quem ainda arruma a mesa para almoçar ou jantar juntos? Tem, glória a Deus, algumas mãos levantadas. Isso é investir na sua família. Isso é um tempo que a gente está abrindo mão. E por abrir mão desse tempo de pertencimento, a gente está tendo famílias desestruturadas. Porque essa é a hora que ao redor da mesa, a gente se sente pertencente a algum lugar. Aqui está papai, aqui está mamãe, aqui estão os filhos. E sabe, essa família ao redor da mesa, essa é a chave do verso 3. Essa é a chave desse momento onde a prioridade é a família. Eu sou pastor a vida toda, né, desde os meus 23 anos de idade. Vamos completar 40 anos de ministério. Eu e o Walt fomos ordenados juntos, né? Vocês já sabem dessa história muitas vezes, eu já falei isso aqui. Mas uma das coisas que eu sempre fiz, enquanto os meninos estavam em casa, a gente sempre tinha o nosso tempo na mesa. Às vezes não era o almoço, porque eles estavam na escola e não dava tempo, mas se não era o almoço, era o jantar. A gente sempre tinha esse momento juntos. E hoje eu vejo como eu perdi isso, porque hoje eu gosto de almoçar assistindo o jornal.
Isso é horrível, isso é terrível. Sabe, a gente adquire hábitos novos que só prejudicam. E Wanda reclama isso de mim com razão, porque ela fala: amor, esse é o nosso momento da gente ficar juntos e conversar e bater um papo, e às vezes esse momento não tem. Nesse o primeiro momento fala de espiritualidade, o segundo momento fala de responsabilidade, esse terceiro momento fala de prioridade. Sua família é prioridade? Por que você nunca tem tempo para estar com ela? Por que você sempre ou não almoça em casa, ou chega depois do trabalho já tão cansado que não tem tempo para estar juntos? A maioria de nós talvez hoje pense que comer juntos é besteira. Mas deixa eu te dar alguns dados. Eu li uma pesquisa recentemente, feita nos Estados Unidos, e eles constataram que famílias que comem juntas, os filhos têm 50% a mais de probabilidade de não ir para as drogas, para o sexo e para o fumo e para a bebida. Gente, família nos Estados Unidos que comem juntos, os filhos têm 50% menos probabilidade de se envolver com coisas erradas, simplesmente pelo fato de comerem juntos. Essa pesquisa também apontou uma socióloga alemã, e ela fez uma pesquisa, e o que ela constatou é que as famílias que comem juntas, elas têm uma harmonia maior nas relações familiares, simplesmente pelo fato de comerem juntos. Então, comer juntos não é besteira. Se você não tem tido a prática de sentar à mesa, olhar sua família ao redor da mesa, faz isso. Filho que fica comendo no quarto, na frente da televisão, né? Gedimar aqui está expondo a sua própria falha. Para de fazer isso, senta à mesa e desfrutem. Isso é priorizar a família, isso é dizer para a família que ela é valorosa, que ela tem valor. Estão entendendo? Estão comigo? Terceiro momento é o tempo de pertencimento. Quarto momento, eu estou chamando de tempo de contentamento. Versículo 4. Você começa pela manhã, sai para o trabalho, almoça ou janta ao redor da mesa, e ao final do dia, o seu sentimento é o que o verso 4 expressa: esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Sabe aquela hora que você fecha os olhos e diz: Senhor, muito obrigado pela minha família. Essa é a marca, esse é o sinal de que a gente está no caminho certo. Coração da gente contente, agradecido. Não tem preço, gente, isso. Então deixa eu te dar uma informação. Você não é abençoado pelo que tem. Você é abençoado por quem você teme. E ele está dizendo no versículo 4 que essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. De você chegar no final do dia, alegre, contente, agradecido, para olhar para a sua família e dizer: minha família tem a marca da bênção de Deus. Minha família é uma família abençoada por Deus. Mas sabe, queridos, se você para e pensa na sua família e não consegue expressar a bênção de Deus, mude isso no seu coração.
Comece a expressar a bênção de Deus na sua casa. Olhe para a sua família com contentamento. Ah, pastor, mas se você soubesse a mulher que eu tenho, louve a Deus por ela. Esse marido, sabe, bruto que você talvez tenha do seu lado, louve a Deus por ele. Seja grato pelos filhos. É hora do contentamento. É hora de você se alegrar em Deus. Porque uma família assim, Satanás não terá êxito em destruir. Uma família assim não pode ser destruída. Deixa eu falar sobre uma família, dessas que não era perfeita da Bíblia. A família de Jó. Quando a gente olha para essa história, a gente pensa, caramba, Jó se deu mal. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde e ainda por cima perdeu os filhos. A única coisa que ele não perdeu foi quem? A esposa. A esposa estava lá. Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Você está sofrendo demais. Mas essa mulher estava ali do lado. Mas Satanás achou que estava ganhando. Satanás achou destruir um homem de Deus. Mas como é que termina a história de Jó? Deus lhe dá de novo tudo aquilo. Deus restitui em dobro os bens e Deus restitui os filhos novamente a Jó, lhe dando novos filhos. Satanás achou, eu venci, mas no final das contas, ele teve que se render dizendo, com Deus não tem jeito, com uma família abençoada não tem jeito, por mais que eu tente destruir, por mais que eu tente acabar com a história dessa família, Deus vai trazer de volta a sua história, querido. Eu não sei o que já aconteceu na sua família de tragédia, mas eu sei de uma coisa, Deus pode restituir a bênção na sua casa. Olhe para a sua família, louve, agradeça a Deus. No final do dia, ao fechar os seus olhos, no final do dia, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, minha família é bênção de Deus. Minha família tem a marca da bênção de Deus. Aleluia. Quinto e último tempo da família. Você está fatiando a sua família em algumas partes. Essa eu não vi uma hora. Mas sabe, ela é a multiplicação do que vai acontecer a partir da sua família. Versículos 5 e 6 eu estou chamando de tempo de florescimento. Poderia ser tempo de multiplicação. A bênção que você recebeu vai se multiplicar, vai se espalhar. O versos 5 e 6 apontam para isso, dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Sua casa será referência no bairro, na rua, na cidade. Bendita é a rua que tem uma família como a sua. Você faz prosperar aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas ainda mais, ele diz que você viva para ver os filhos dos seus filhos, na outra versão, aqui na versão, para ver os seus netos. A bênção do Senhor estabelecida, né? O Walter está aqui, eu ainda não tenho neto, mas o Walter está aí, né? Fabiola, Tiago, o Fabrício, né? Com os netos, ele está podendo contemplar aquilo que você semeou na sua casa, com seus filhos, será bênção e referência, legado para aqueles que virão. Então a continuidade da sua família depende de como você trata seu lar hoje.
A bênção que vai chegar naquele que está do seu lado, no vizinho da frente, no vizinho de trás, depende de como o seu lar está vivendo. A bênção da continuidade, do florescimento, da multiplicação, do se espalhar por onde a gente vai, precisa acontecer hoje. Frutifique onde você está. Sabe essa casinha ruim que você tem? Seja bênção nesse lugar. Porque não é se a casa é boa ou ruim, não é se tem goteira no telhado ou não tem. É o que se vive ali dentro que importa e que se espalha. É como vocês vivem ali dentro daquela casa, é que é comentado na vizinhança. Olha como eles são, olha como eles se amam, olha como eles vivem em unidade, olha como eles abençoam a vida um do outro, olha como eles tratam um ao outro. Isso é ser família na prática. Isso é ser família para valer. É quando a gente entende que a gente tem que ter o tempo de embasamento, começar cada dia, cada manhã aos pés do Senhor. Que a gente precisa ter o tempo do investimento, do trabalho, de comer do trabalho das minhas mãos, de saber que minha família é responsabilidade minha e eu vou investir nela. Tem a hora da mesa, sabe, a hora do pertencer a um espaço, mas muito mais do que um espaço físico, um espaço de harmonia, de amor, uma casa que está junta, que come juntos. Depois tem o tempo do contentamento, de olhar aquele dia e dizer, minha família tem a marca da bênção. Mas não só para um dia, mas para um legado que vocês vão deixar. Para aqueles que convivem com você, para aqueles que são geração sua, as futuras gerações vão ser fruto do que você está vivendo hoje. Feche os seus olhos. O que você pode fazer por sua família na prática? Ore por ela, ore por sua família. Esse tempo de embasamento é tempo de você orar por eles, clamar a Deus por eles. Passe tempo com sua família, isso é investimento. Brinque, ria, assista filme, vá ao shopping, vá à praia, tenha tempo. Tenha tempo, ensine o dever de casa, sente com ele para passar a lição, ensinar o que precisa. Tenha tempo na mesa, priorize sua casa e aceite essa família que você tem. Ela pode não ser ideal, mas é a família real que Deus te deu. Aceite essa família e viva em amor por ela. Pai, eu oro por essas vidas que aqui estão, eu oro por esse tempo na Tua Palavra, por a gente pensar o que é ser família na prática, como a gente pode viver de forma a honrar o Senhor e a ser uma família marcada pela bênção do Senhor. Tem uma rotina na qual nós precisamos nos engajar nela. Ela não vai acontecer por acaso. Ela não vai surgir do nada. Ela não é fruto de sorte. Ela é fruto de trabalho, de investimento, de trabalho pesado. Da gente investir naquilo que Deus colocou, que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, Pai, abençoa cada casal, daqueles que fizeram curso, daqueles que estão aqui nessa noite, cada família nesse auditório, cada família desta igreja, seja marcada como uma família que teme ao Senhor. Que isso seja a base, o alicerce de tudo mais que a gente vai construir na nossa família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Fabiano. Amém, querido. Amém. Amém.
Aleluia.